Olá pessoal, sou Gustavo, engenheiro ambiental da Gama Geo, uma empresa especializada em geoprocessamento e meio ambiente. Hoje vamos finalizar aí nossos vídeos sobre a análise do uso do solo aqui da região que nós fizemos, né, de Monte Aprazível, tá? Então, fiquem no vídeo e vamos lá. Conforme aí uma série de vídeos, né, que acabei fazendo para o canal, explicando passo a passo toda a parte de análise de imagens de satélite, até aqui a geração, né, dessa imagem, desse estudo, né, dessa análise de uso e ocupação do solo, nós acabamos gerando aqui, né, usando esse complemento, o DZSACA, tá? Então, aqui nós geramos um mapa de uso e ocupação do solo, tanto em raster, que é isso aqui, como em vetorial. A partir de amostras, né, do uso do solo aqui e fazendo uma correlação, um algoritmo matemático, classificação mostrou que tem ali na superfície do solo a partir dessas amostras. Então, esse aqui é um tipo, né, de classificação, alguns chamam ela de supervisionada, outros de semi-supervisionada, né? É basicamente isso, é você pegar amostras da tua área ali, de uma imagem, e pedir para o computador analisar com um algoritmo, com equações matemáticas, para achar ali dados de reflectâncias similares e então gerar um mapa de uso do solo. Se você está gostando desse vídeo, peço para você deixar o like. Se tiver alguma dúvida, sugestão, elogio ou crítica, pode deixar aqui também no comentário. Olha, eu estou sempre respondendo, hein? E convido vocês também a se inscreverem no canal. Então vamos agora, né, para a parte prática aqui do nosso trabalho, que vai ser a análise do que a gente gerou, dos dados gerados pela nossa, aqui pela nossa classificação, né? Então nós temos aqui, geramos um dado raster e ele é numérico, tá? Então ele tem valores de 1 a 7, porque elas estão seguindo aqui a identificação, né, o valor numérico que a gente atribuiu aí para o tipo de uso do solo. Então, nós temos terra nua como número 1, cana-de-açúcar número 2, soqueira, que é a cana-de-açúcar após colheita, né, como número 3, pastagens 4, mata nativa 5, silvicultura 6 e áreas úmidas 7. Tá? Então, como podem ver aqui, a gente tem então, de 1 a 7. O marrom ele é terra nua. A gente tem um verde aqui, um a mais alaranjado aqui, né? Mais ou menos alaranjado ali é a cana-de-açúcar. Amarelado aqui a gente tem a soqueira. Nós temos esse verdinho aqui como pastagem. O verde esse verde um pouco mais escuro, mata nativa. E o verde bem escuro com silvicultura. Então, como vocês podem ver, que eu já tinha falado também no vídeo anterior, o algoritmo ele tem algumas limitações para identificação. Então, nós temos aqui, né, alguns pontos que são recobertos por silvicultura, que pelo tipo de área, de uso da área, reflectância, que são árvores, né, em alguns casos até árvores nativas, como a seringueira, ela vai se confundir com a mata nativa. Então, como a gente não confunde, né, o algoritmo ele não tem essa capacidade, mas nós temos a capacidade de não só analisar a cor e a reflectância. A gente consegue analisar padrões e texturas. Então, quando você tem a silvicultura, ela tem um padrão, ela tem uma textura muito mais organizada do que a vegetação nativa. Eu vou mostrar aqui para vocês a imagem do Google Earth, tá? E vocês vão conseguir enxergar isso que eu estou dizendo. Ó. Aqui nós temos a área de silvicultura. Aqui também. Podem ver que ela está muito bem organizada. Você vê padrões, né? Você enxerga ali
Aqui não tenho certeza se é silvicultura, se é eucalipto, né? Ou se é laranja. Pode ser laranja também. Então aqui você tem uma textura, uma organização, um padrão, né, de plantio. Diferente da vegetação nativa que está aqui. Ó. Então ela tem essa heterogeneidade e aqui é tudo muito homogêneo. Isso o computador, o algoritmo, ele não entende. Então, muitas vezes, se você não ajustar muito bem o seu padrão, a sua análise, as suas amostras, eles podem dar algum tipo de erro. Às vezes acontece também com a pastagem à cana-de-açúcar. Se a cana-de-açúcar, né, aqui é uma área de gramínea, aqui é uma área de cana, a cana ela tem aqui a sua textura, a pastagem nem tanto. Às vezes a cana está menos desenvolvida, ela vai estar com a reflectância relativamente próxima ao capim. Então isso daí pode dar algum tipo de erro aí, algum tipo de discrepância na hora de fazer a análise. E é como eu disse, tudo você tem que analisar tem que fazer os ajustes, tá? Para diminuir o máximo possível desses erros. Então nós temos aqui um raster que foi gerado, né, da análise da nossa área. E quero fazer aqui uma análise em relação à quantidade de áreas, organizar ali um mapa, para fazer um mapa para eu poder exportar, para ficar mais bonitinho. Então eu gero um mapa vetorizado. Tá? O que é o vetorizar? É você passar essa imagem raster, que ela está ali sendo representada por pixels, e transformar em vetores. Então nós temos aqui cada pixel, cada quadradinho desse raster virou um vetor. E a gente tem a indicação do tipo de classificação que foi esse vetor. Para a gente fazer isso é muito simples, eu mostrei no vídeo anterior, mas é você vir em converter raster para vetor, que é o poligonizar, seleciona o raster que você quer poligonizar, né? Vetorizar, escolhe aqui qual o nome do campo a criar, e aí você põe para executar, salva o arquivo, né? Põe para executar, ele vai gerar esse vetor. Qual que é o problema do vetor, desse vetorizado? Olha só a quantidade de feições que ele tem. Ele tem 6.527 feições e a área não é das maiores, viu? Isso aqui é um pedacinho, né, para vocês terem uma ideia, do município de Monte Aprazível. Onde está aqui? Isso aqui é um pedacinho de monte. Então imagina você trabalhar com isso numa área maior, é muito difícil. Então a gente tem que fazer métodos aí, formas de facilitar a análise com esses dados. Então como a gente pode fazer? A gente pode chegar e fazer o processo de mesclar. Ou seja, a gente tem aqui vários polígonos dentro de uma mesma classificação. A gente pode transformar todos esses polígonos em uma classificação só, né? Em uma linha da tabela aqui de feições. Então a gente pode ir lá, então vamos fazer aqui. A gente vai em vetor, geoprocessamento, a gente vem em dissolver. Colocamos dissolver, e aí você seleciona o campo que você quer dissolver. Eu quero dissolver o DN. Então eu quero que aqui no DN ele considere tudo que é vire um polígono só 1, tudo que seja 2 vire um polígono só 2 e por aí vai. Por que eu gosto de fazer isso? Porque me facilita muito a análise e o trabalho com esses dados aí que tem muito polígono. Senão você tem que gerar uma tabela em Excel, usar ali tabela dinâmica, cálculo de área e tal. O processamento fica muito mais demorado, fica muito mais chato de se trabalhar. Dessa forma, você consegue já gerar as tabelas praticamente prontas. Esse processo aqui ele pode demorar um pouco, caso a área seja muito grande, a quantidade de vetores, né, de polígonos e tudo mais, e também da capacidade do seu computador. É um processamento já um pouco demorado. E você gera esse arquivo dissolvido. Se você clicar com o botão direito e entrar na tabela de atributos, você tem aqui tudo resumido. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora fica muito mais fácil de você ajustar a sua tabela. E primeiro, né, o que a gente pode ajustar? Vamos ajustar o nome aqui do atributo. Então vamos ver, a amostra me dava um terra nua. Vamos atualizar aqui. Ó. Eu crio uma nova coluna
string, vamos colocar aqui 20. Eu coloco 1 é terra nua, ok, terra nua. O 2, cana de açúcar. 3 é soqueira. O 4 é pastagem. O 5 é mata nativa. Tá certo, mata nativa. O 6 é silvicultura. E o 7 a gente tem aqui áreas úmidas. Ok. Fechei aqui. Então eu tenho já a quantidade, né, os tipos de feição já organizadinhos. A gente também consegue fazer o cálculo de área. Então vamos fazer aqui uma área em hectare. Então como que eu abri aqui? Desculpa, né? Fui rápido. Eu fui aqui em calculadora de campo. Eu vim aqui para fazer um novo campo de saída. Eu quero um campo chamado área em hectare. Eu quero o número real com uma precisão, ou seja, 2 casas depois da vírgula. E aí eu venho aqui nesse ambiente de calculadora. Então nós temos aqui, eu coloco shift área e divido por 10.000, porque eu quero em hectare. Se eu colocar só o cifrão e área, ele vai me dar área em metros quadrados. Como a gente trabalha muito usando hectare, então 1 hectare são 10.000 metros quadrados. Então eu faço a área dividido por 10.000. E aí eu gero a minha área aqui. Então agora eu tenho os dados que eu preciso para poder fazer a análise que eu quiser desse meu mapa de uso do solo. Então eu venho aqui no dissolvido, venho na simbologia e coloco no categorizado e o nome. Eu classifico. Então aqui eu vou ter área úmida, eu posso colocar aqui outro padrão de cor, um padrão de cor aqui, que nem esse aqui, que é o swamp, né, que é a pântano. Cana de açúcar, posso colocar um outro padrão aqui. A gente tem vários padrões, né? Pode ser colocar qualquer cor, vou colocar um rosa. Não sei se vai ficar muito bonito, vai ficar um pouco cheguei as cores, mas tudo bem. Mata nativa, podemos colocar esse verdinho aqui. A partir de pastagem. Aqui você pode mudar a cor que você quiser, tá? Você pode selecionar, se tem uma roda de cores, mas eu vou fazer aqui algo já mais no padrão, né, que nós temos aqui do QGIS. A parte de soqueira a gente pode colocar uma outra. A terra nua, a gente faz geral. E aqui nós geramos, então, um mapa colorido com a nossa ocupação do solo, que fica muito mais fácil para a gente também fazer a exportação dos dados, né, também. E para gerar também layouts fica muito melhor. Você pode selecionar apenas o que você quer. Quero tudo que foi classificado como mata nativa. Deixa eu desligar o vetorizado. Aqui, ó. Quero, desculpa, como cana de açúcar, né? Quero tudo mata nativa. Aqui, quero tudo que é pastagem. Você também consegue selecionar. Então você pode ver, né, até uns pontos aqui que a cana ela devia estar um pouco mais falhada. Ela virou como pastagem. Então deve ser algum tipo de carreador que esteja com algum capim um pouco mais sujo, né? Eles acabam considerando como a pastagem. Silvicultura, pode ver, a silvicultura pegou um pouco aqui da mata nativa, né? Mas deu mais ou menos, sempre daria esse erro, a gente precisa ajustar mais. Parte de terra nua, então onde tem umas estradas mais bem elaboradas, você tem aqui terra nua. E esse aqui a gente então tem um mapa, tá tudo vetorial, e a gente pode exportar como planilha Excel. Então você pode chegar aqui, fazer a exportação como Excel e trabalhar como Excel facilmente, super simples, e gerar ali a porcentagem, né, o percentual, a soma de áreas e tudo mais, usando Excel, ferramentas básicas de Excel, né? Então você consegue ali gerar qual que é a tua área total, né, desse quadrante aqui, desse retângulo que a gente gerou, qual que é a porcentagem ocupada por cada tipo de uso do solo. Isso é muito importante em análises ambientais.
E por aí vai. Você pode gerar aí a informação que você quiser, que você precisar, que vai funcionar muito bem. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o último vídeo aí da nossa série sobre imagem de satélite, classificação de uso do solo. Tá? Então, muitas vezes, né, como vocês podem ver, é muito tentativa e erro. Não tem vamos dizer ali, uma receita de pão. Então, cada área vai ter sua característica. Os tipos de feições que você vai querer classificar, vai querer usar, elas podem variar bastante. Tá? Então, é muito tentativa e erro. Né? Quando você trabalha com uma área menor, é muito mais fácil você fazer os ajustes. Às vezes está usando uma área muito grande, os ajustes, você não consegue refinar muito bem essa análise. Algumas vezes você vai ter que fazer um desenho à mão, como por exemplo, área de urbana, né? Vou até mostrar aqui um exemplo de área urbana, a gente tem aqui perto. Olha só como é heterogênea a área urbana. Então, isso tudo aqui acaba complicando bastante para a gente fazer as análises, porque o telhado ela vai ter características de terra nua, as árvores vão ter característica de mata nativa, as ruas têm, claro, característica de rua, mas em alguns casos ó, você vai ter alguns telhados, telhas pintadas de cinza, né, que nem essas aqui, elas podem trazer também correlações equivocadas, podem até serem confundidas com ruas, áreas de passagem e tudo mais. Então, esse é um problema para a área urbana. Se você for fazer uma análise dentro da área urbana, para identificar aqui ó, áreas de né, vegetação rasteira, praças, arborização urbana, funciona muito bem, daria certo. Né? A água aqui, isso aqui, se eu não me engano, é Votuporanga, essa cidade. Então você conseguiria identificar muito bem. Né? Você teria o problema realmente aqui da área urbana mesmo, desse restante, mas aqui fica muito fácil de você identificar. Tá certo? Então espero que vocês tenham gostado. Como eu já falei, né, por favor, deixe seu curtir, ajuda muito o canal, ajuda a divulgar o vídeo. Comentários, podem mandar comentário que eu estou sempre respondendo. Tem um botãozinho aqui no YouTube chamado Valeu, se vocês gostaram do vídeo. Valeu para nós aí, uma ajuda financeira. E convido vocês a se inscreverem no nosso canal. Todas as terças-feiras temos vídeo novo de geoprocessamento e QGIS. E também a conhecer nosso site www.gamagel.com. Muito obrigado e até a próxima.